Bem, pessoal, voltando aqui, vamos continuar falando então dos critérios de departamentalização e estrutura organizacional. No quadro, então, olha só, um exemplo do uso de diferentes critérios de departamentalização em uma mesma empresa, no mesmo organograma. A empresa não precisa escolher apenas um. Veja que nesse nível aqui, ó, a empresa fez uma departamentalização por tipo de cliente. Percebam agora que nesse nível aqui embaixo ela fez uma departamentalização geográfica. O que é que eu quero dizer? É possível utilizar diferentes critérios na mesma empresa. Aqui embaixo poderia ter outros departamentos de diferentes tipos. Por exemplo, poderia ter aqui um departamento de produtos de limpeza, por exemplo. Ok? Bem, com isso em mente, temos que ter em mente também que a estrutura geral da organização também faz parte desse estudo. A gente tem que pensar em departamentalização e em estruturação. Na realidade, a estrutura é algo maior do que a departamentalização, mas nas provas as bancas confundem. As bancas falam de uma coisa por outra. Então, quando a banca falar em estrutura, você leia estrutura e departamentalização. Quando a banca falar em departamentalização, leia estrutura e departamentalização. As duas coisas andando sempre juntas. Vamos voltar aqui para o quadro que a gente vai ver, então, diferentes modelos de estrutura organizacional que também são cobrados de vez em quando em provas. Vamos lá. Olha só, a estrutura simples, que nada mais é do que uma estrutura pequenos negócios, é essa associação que você tem que fazer. Ah, o que é uma estrutura simples? É aquela estrutura da padaria da esquina. Por que a estrutura da padaria da esquina? É um pequeno negócio que os departamentos não são tão bem estruturados, que as coisas não são tão bem formalizadas, que o chefe manda muito. Pois é, vamos ver aqui no quadro, ó, estrutura simples, típica de pequenos negócios, com baixo grau de departamentalização, ou seja, não tem muita estrutura, muitos departamentos, grande amplitude de controle, ou seja, um mesmo chefe manda em muitas pessoas ao mesmo tempo, a autoridade é centralizada, em outras palavras, não tem muita descentralização de poder, e a pouca formalização, em outras palavras, ninguém para estruturar, vamos fazer um departamento, vamos fazer um manual, uma norma. Não, isso aí o pessoal não para fazer na estrutura simples. A estrutura burocrática, aquela típica dos órgãos públicos, né, que a gente vai pensar sempre assim. Por quê? Porque é aquela na qual normas e procedimentos são altamente formalizados, há uma departamentalização tipicamente funcional, ou seja, de acordo com as funções típicas da administração. A autoridade é tipicamente centralizada, como é no órgão público, né, pessoal? Quem manda é o chefe lá em cima. Tem vários níveis de chefia, mas quem manda é o chefe mais em cima. Cada chefe manda em poucas pessoas, ou seja, tem baixa amplitude de controle. E o processo decisório acompanha a cadeia de comando. Em outras palavras, quanto mais se sobe no organograma da organização, maior é o poder para tomar decisões, quanto mais se desce, menor é o poder para se tomar decisões. A organização sem fronteiras, eu gosto de chamar de uma grande viagem que o Jack Welch teve. Quem é o Jack Welch? Jack Welch foi um sujeito que foi presidente da General Electric por muito tempo e criou várias modificações na empresa que fez a empresa crescer bastante, se fortalecer, se desenvolver, né, que a empresa estava com alguns problemas algumas décadas atrás. E aí o Jack Welch tinha algumas ideias aí viajadas. Uma dessas ideias era essa questão da organização sem fronteiras, que é a ideia de que não haveria cadeia de comando, todo mundo deveria dominar o próprio trabalho, ser seu próprio chefe. Assim haveria uma amplitude de controle que tenderia ao infinito, porque a organização teria apenas um grande chefe, um presidente, e depois um monte de funcionários sem uma relação de chefia direta com ninguém, né? Essa é a ideia viajada de Jack Welch. Alguns detalhes estão aqui no quadro. É o modelo de Jack Welch, a ideia básica é a eliminação da cadeia de comando, uma viagem do Jack Welch, né? A estrutura, ou melhor, a existência de amplitude de controle ilimitada e a substituição de departamentos por equipes, e essas equipes seriam autônomas, em outras palavras, não teriam chefe direto.
Existem também as organizações virtuais, que são as organizações em rede ou modular, sendo focadas no negócio principal da empresa, também chamado de core business, realizando outsourcing de funções inteiras e se adaptando bem às contingências ambientais, mas sendo mais permeáveis ao feedback e à comunicação. A ideia dessa organização virtual, ela acompanha essa virtualização do mundo da década de 90 para cá. Como assim? Nós temos cada vez mais tecnologias de informação e comunicação. As organizações, elas funcionam cada vez mais em estruturas que não precisam estar fisicamente juntas. Imagina uma equipe que está no Nordeste, uma equipe no Centro-Oeste, e esse pessoal se comunica por internet, por meio de sites na internet, por meio do telefone celular e redes sociais e etc. E aí nós temos uma organização que funciona virtualmente. Essa é a estrutura virtual. Voltando aqui para o quadro, nós podemos falar ainda da estrutura enxuta, que nada mais é do que o uso de técnicas de downsizing, ou seja, de redução do tamanho da organização. E para que isso? Para que reduzir o nível de estrutura, de chefias na organização? Para que a organização tenha mais agilidade, flexibilidade, menos custos e maior foco no negócio principal. Existe ainda a chamada organização holográfica, isso mal cai em concurso, mas eu prefiro trazer aqui para vocês para não faltar, né, pessoal? É melhor sobrar do que faltar. É o tipo de estrutura organizacional no qual as funções são redundantes, ou seja, o todo é representado em cada uma das partes da organização. Isso aqui é uma grande viagem, não tem nem como representar isso aqui direito, tá, pessoal? É a ideia de que a organização possa ser um holograma. Cada parte da organização represente o todo e o todo esteja representado em cada parte. É uma grande viagem, por isso em provas não costuma ser cobrado. Continuando aqui no quadro, podemos falar também do modelo mecanicista e o modelo orgânico, que são antagonistas um do outro. O modelo mecanicista é aquele que funciona em organizações em ambientes estáveis. Qual é a ideia? Em ambientes estáveis, a organização ela pode ser toda planejadinha, como se fosse uma máquina toda cheia de engrenagens, que tudo funciona ali como um motor de um carro. Perfeitamente, até que dá um problema. Só que é o seguinte, nas organizações do mundo real, tipicamente não existe esse ambiente estável, onde nada não muda, onde não acontecem coisas inesperadas, porque quando acontece coisa inesperada, quando as coisas mudam, quando o ambiente é instável, aí a organização mecanicista não funciona bem, porque tudo é planejado, tudo é previsto, mas aí não dá para prever tudo na verdade, né? Aí entra em jogo a organização orgânica, que funciona como um organismo vivo, que interage constantemente com o ambiente e busca estar sempre de acordo com esse ambiente. Por isso, nos dias de hoje, é possível dizer que as organizações orgânicas tendem a funcionar melhor do que as mecanicistas. Afinal de contas, nos dias de hoje vivemos momentos de turbulência, de instabilidade, de grandes mudanças e etc, etc, etc. Tudo de acordo com as organizações, com a visão de que o melhor são as organizações orgânicas, ok? Para o quadro, então. Modelo mecanicista é um modelo extremo ligado a processos de trabalhos padronizados, grande formalização e hierarquização. É associado à burocracia, sendo mais apropriado em ambientes estáveis. Já o orgânico é o oposto, é o antagonista, né, pessoal? Estando mais próximo à organização sem fronteiras, sendo mais achatado, com menor padronização e formalização, e sendo mais adaptável ao ambiente. Essa é a ideia do modelo orgânico. Temos que falar rapidamente também na questão de descentralização versus desconcentração sob o ponto de vista da administração geral. Por quê? Porque as duas coisas na administração geral, geralmente, muitas vezes, são tidos como sinônimos, pessoal. No setor público tem aquela questão, né, de que descentralização se dá quando o Estado exerce atividades por meio de outra pessoa jurídica. A desconcentração, por sua vez, se dá dentro das mesmas pessoas jurídicas. Entendeu a diferença? Olha, pessoal, no direito administrativo, na administração pública é uma coisa. Descentralização
é quando o Estado passa a execução de atividades do Estado diretamente para uma sociedade de economia mista, uma fundação, uma autarquia e etc. Na administração geral, as duas coisas são similares, tá? Ok? Geral, descentralização e desconcentração, sinônimo. Pública, descentralização, é fora do Estado, né, para uma outra pessoa jurídica, e desconcentração é dentro da mesma pessoa jurídica, ok? Vamos em frente, então. Em outras palavras, desconcentração é internamente, descentralização é externamente, mas da administração geral, as duas coisas são sinônimos. É diferente de falar em delegação de competências, tá, pessoal? Que pode ser feita tanto por meio formal quanto informal. A delegação de competências é quando um chefe, ele vai lá e ele passa uma competência específica para o subordinado. Imagina, teu chefe vai lá e diz para você assim, André, Maria, José, João, vai lá e faz isso. Eu tô te passando a competência. Ele pode dizer isso informalmente. Pode. A teoria da administração admite que isso seja dito assim, verbalmente. Admite. Admite também que isso seja passado por escrito, formalmente, documentado. Admite também, tá, pessoal? Das duas formas. Só que tem um detalhe. Tipicamente, para a administração geral, você delega a competência. Ou seja, você diz para alguém, vai lá e faz, mas a responsabilidade continua sendo da autoridade delegante. Aquela pessoa que passou a competência. Em outras palavras, se teu chefe vem para você e fala assim, fulano, vai lá e faz essa tarefa aqui que eu devia fazer, mas eu tô sem tempo. Se tudo der certo, ótimo. Mas se der errado, de quem é a responsabilidade? Do seu chefe. Ele quem lhe delegou a competência para resolver, mas a responsabilidade continua sendo dele. Ok? Tá claro? Em frente, então. Bem, agora a gente entra para falar de alguns exemplos de questões aqui sobre o assunto que a gente viu até agora. E aí na sua aula em PDF você vai ter muita coisa, muitas questões de diferentes bancas e de preferência da banca do seu concurso para você praticar. Aqui apenas alguns exemplos para você ver como cai tipicamente em concurso. Vamos lá. Essa primeira questão aqui do MPU. Ao departamentalizar, o diretor deve considerar aspectos de ordem formal e informal. O que é que você acha? Olha só, na hora de fazer departamentalização, tem que pensar naqueles critérios todos, né? Geográfico, matricial, funcional, por produto, por processo, por cliente, etc. Tem que pensar naquelas estruturas, naquelas variáveis que influenciam a estrutura. Tem que pensar. Mas tem que pensar também na organização informal? Claro que sim. Falei isso para vocês no início da aula. O diretor, a organização tem que pensar também, e como é que essas pessoas se relacionam? Tem lideranças informais aqui, e a comunicação, como é que ela flui? Vamos incentivar essa organização informal? Como é que a gente faz isso? Derruba barreiras. Barreiras que podem ser físicas, uma parede, mas podem ser também de estrutura formal, lá dentro do departamento. Cria departamentos, muito departamento vai fracionar, poucos departamentos vai integrar mais as pessoas. Enfim, essa reflexão tem que ser feita pela organização e pelo diretor na hora de fazer a departamentalização. Por isso essa questão está certíssima, sem sombra de dúvidas. Vamos em frente para a próxima questão? A adoção pelo diretor da estrutura linha staff aceleraria o processo decisório. Estrutura linha staff. Vamos lembrar o que é isso. O que é uma estrutura em linha? É aquela estrutura com linhas verticais, onde um chefe manda no subordinado e o subordinado, o departamento, a diretoria, ela tem responsabilidades claras de execução. O que é a estrutura de staff? É aquela mostrada no organograma por linhas horizontais e nas quais as áreas são especializadas por conhecimento, mas não executam tipicamente atividades, apenas prestam consultoria interna. A organização linha staff é aquela que combina os dois. Aí eu pergunto para você, pensa aí, se eu combinar
uma organização em que tem alguém que executa as coisas, mas tem alguém lá em cima também que presta consultoria, que ensina, que troca ideia, isso acelera o processo decisório ou isso retarda o processo decisório? Pois é, retarda. Por que retarda? Porque uma pessoa que vai executar, mas ela precisa antes ter a consultoria de alguém, trocar ideia, refletir a respeito, fazer reuniões, receber informações para depois executar, para depois decidir. Portanto, a decisão ela vai ser tomada com mais tempo. Tudo bem que vai ser uma decisão mais rica de conteúdo. Vai ser uma vantagem da linha staff, mas vai ser uma decisão que vai demorar mais a ser tomada. Portanto, a questão na hora que diz aqui, vamos voltar para o quadro, a adoção da estrutura linha staff acelera o processo decisório, a gente, por interpretação clara, a gente sabe que está errado, porque na verdade ela retarda o processo decisório. Outra questão aqui, agora no modelo ABCDE. Sobre departamentalização e divisão do trabalho, é correto afirmar. Vamos buscar então a alternativa que está certa. Letra A. Por ser contemporânea, a abordagem matricial é preferível à funcional. Ih, questãozinha chata, né? A abordagem matricial, ela é contemporânea? Ela é dos dias atuais? É. É uma tendência? Em muitos casos, sim. Porém, ela vai ser sempre preferível à funcional? Claro que não, minha gente. Na verdade, é impossível qualquer uma dessas abordagens, dessas estruturas, desses critérios, ser preferível a outro sem uma reflexão prévia. Em outras palavras, na hora de dizer eu prefiro a matricial do que a funcional, é preciso saber por quê. Nessa organização a matricial vai ser melhor ou vai ser melhor a funcional? É preciso refletir a respeito. Tá claro? É uma questão bastante interpretativa, simples, mas bastante interpretativa. Para você ver que nem sempre uma vai ser preferível à outra. Sempre é preciso pensar qual é a mais adequada a cada caso. E a matricial vai ser adequada em que casos? Nos casos em que há uma maior complexidade da organização, nos casos em que a organização lida com projetos ao mesmo tempo que trabalha com a execução de tarefas, no caso em que a organização tenta se estruturar por meio de processos, ao mesmo tempo que quer se estruturar também por meio de funções, e aí você pode ter uma matriz, né, de qualquer natureza. Continuando aqui então, letra A está errado, letra B. Em ambientes que privilegiam resultados, inexiste espaço para a adoção de estruturas colegiadas ou de assessoramento. O que é uma estrutura colegiada, minha gente? Não é propriamente uma questão de estrutura organizacional, mas de reflexão sobre como funciona. A estrutura colegiada é aquela na qual um grupo de pessoas decide, em vez de uma pessoa decidir sozinha. Um colegiado de pessoas decide. Bem, o que a questão na letra B está dizendo é, se o foco for em resultados, não há espaço para decisões tomadas em conjunto, em colegiado? Que viagem é essa? Claro que tem sim, pode tomar decisões em conjunto, qual é o problema? Não tem problema nenhum. E no caso de decisões, ou melhor, de estruturas voltadas para resultado, pode ter órgãos de assessoramento, órgãos de staff? Claro que sim, não faz sentido nenhum, na verdade, dizer que não pode ter órgão de staff, porque o foco é responsabilidade, porque o foco é, desculpem, resultados. Tem sentido nenhum. O foco deve ser sempre em resultados. E aí a organização se estrutura em função de o que é melhor para obter esses resultados, ok? Em frente então para a letra C, já que a letra B também está errada. A errada, B errada, C. A abordagem de organização virtual. Opa! O que é organização virtual, minha gente? A organização virtual é aquela que é difundida, que os membros não estão trabalhando juntos, que trabalham por meio de uso de tecnologias de informação e comunicação, que estão separadas geograficamente as pessoas, e etc, etc, etc. Tudo nessa linha. Vamos continuar aqui na questão. A abordagem de organização virtual é mais aplicável, nossa, que viagem, à estruturação de indústrias navais. Aí você para e pensa, o que é que eu sei, Carlos, sobre indústria naval?
Nossa, eu não sei nada, ou eu sei muito pouco, ou eu até sei alguma coisa que eu já trabalhei na indústria naval. Mas, minha gente, não precisava saber da indústria naval. O fato é que uma indústria naval, ela é uma grande montadora, certo? Ela constrói navios. Como é que você vai construir navios com a estrutura virtual? Com a estrutura em que as pessoas não estão trabalhando juntas? Como é que se constrói um navio se as pessoas não estão trabalhando juntas? Não faz sentido, né, minha gente? É uma grande viagem. Portanto, está errada também essa letra C. Em frente. D. Em organizações matricialmente estruturadas, ou seja, em organizações que usam a departamentalização matricial, a preocupação com a hierarquia é abolida? Minha gente, a gente falou de departamentalização matricial. Falei para vocês que tinha uma questão aí de dupla subordinação na matriz, né? Você tem o chefe do projeto que manda ao mesmo tempo que o gerente manda. Então, como é que a questão pode dizer que não tem preocupação com hierarquia? Afinal de contas, o gerente da área também vai mandar. O gerente da área também vai ter responsabilidades. O gerente da área também vai ter o seu poder hierárquico. Portanto, a letra D está erradíssima. Sobrou apenas a letra E, né, pessoal? Vamos voltar aqui no quadro? Letra E. Em grandes organizações, é possível a coexistência, ou seja, pode ter mais de 2 ou mais tipos de departamentalização. Pode existir ao mesmo tempo 2 ou mais tipos de departamentalização. Tá certíssimo isso aqui, conforme nós vimos aí durante a aula, até em exemplos, né, pessoal? Portanto, letra E é a resposta a essa questão. Bem, pessoal, é isso aí. Nós ficamos por aqui com o estudo da departamentalização e critérios de departamentalização e estrutura organizacional. Mais detalhes você vai ver na sua aula em PDF, onde